Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós vamos hoje fazer um vídeo com atitudes mais práticas que a gente pode tomar no sentido de nos preparar para o final dos tempos. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, que por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe este e os outros vídeos do canal, ok? Então vamos lá. Nos últimos vídeos aqui dessa playlist do canal, nós aprofundamos um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro de Apocalipse. E por que nós fizemos isso? Porque nós precisamos conhecer, nós precisamos entender a realidade espiritual que nós estamos vivendo agora. E essa realidade a gente não fica conhecendo por outros meios, como por exemplo a televisão e alguns canais de internet. São poucos os canais da internet que tratam de uma forma correta, verdadeira a respeito deste assunto. Então, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, nós temos ali toda a descrição do que nós iremos enfrentar daqui para frente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus já nos sinalizou, Jesus Cristo, através do Novo Testamento, ele nos deu várias sinalizações do que iria acontecer e que nos daria a entender de que os tempos do fim estão chegando e que a sua volta está iminente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Jesus nos indicou os sinais que nos alertariam de que esse tempo estava chegando e de que nós precisávamos estar preparados. Da mesma forma que aconteceu nos tempos de Noé, nós já até falamos nisso em outros vídeos, Noé estava construindo um barco no meio do deserto. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, pelo contrário, estava todo mundo zombando de Noé, rindo dele, criticando, mas Noé tinha ouvido a Deus e tinha dado atenção àquilo que Deus tinha falado com ele. Então ele simplesmente obedeceu, cumpriu o que Deus tinha falado para ele. E ele construiu o barco, e aí veio o dilúvio. A família de Noé e todos os animais que o Senhor tinha falado com ele para poder guardar sobreviveram e todo o resto da humanidade pereceu. Por quê? Porque as pessoas não perguntaram para Noé o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo, não quiseram, não se interessaram em saber os motivos pelos quais Noé estava fazendo aquilo. Não é da mesma forma que hoje as coisas estão acontecendo e as pessoas estão vivendo sem se preocupar com os sinais, sem se preocupar com os acontecimentos. Simplesmente cada um está cuidando da sua vida e vivendo como se não houvesse um fim, como se esse mundo fosse continuar do jeito que está eternamente. Mas Jesus falou que ele iria voltar. E o que iria acontecer, quais os sinais que iriam nos sinalizar de que ele estaria próximo, de que a sua segunda vinda estaria próxima. Primeiro, ele falou da apostasia. Na palavra diz, né? Quando Cristo voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? O que é apostasia? Apostasia é a perda da fé. Então, o que a gente vê hoje em dia? A grande maioria das pessoas está perdendo a fé, está perdendo o amor a Deus. A maioria das pessoas não reza mais. A maioria das pessoas não vai à igreja, principalmente à igreja católica. As pessoas não se importam mais em seguir os mandamentos da lei de Deus. Elas não se importam mais de pecar. E o pior de tudo é que algumas pessoas estão
zombando de Deus, zombando da igreja. E outras pessoas, pior ainda, estão cultuando o inimigo de Deus, Satanás. Esta semana saiu uma reportagem de um tênis que a Nike está lançando, é uma edição limitada. Sabe a quantidade de tênis que ela está lançando? 666, 666. E é um tênis satânico, ele tem o formato, as cores preta e vermelha, e a Nike falou que tem uma gota de sangue humano em cada tênis. Então, vocês podem procurar aí na internet que vocês vão achar noticiário falando disso. E tem um rapper que ele é o garoto propaganda desse tênis, e ele fez um clipe absolutamente satânico. Ele, no clipe ele fala: eu prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu. Então as pessoas estão zombando de Deus, as pessoas estão realmente perdendo a fé, levando outras pessoas a perderem a fé. Então a situação está bem grave nesse sentido, né? Uma outra coisa que a palavra nos sinaliza que iria acontecer eram os fenômenos da natureza. Então, os terremotos, os vulcões, os tsunamis sempre existiram. Mas se você verificar com um pouco mais de cuidado, você poderá perceber que a intensidade desses fenômenos estão se acentuando, né? Está acontecendo mais vulcões, mais terremotos, e enchentes, chuva de granizo, gafanhotos para um lado, incêndio para outro. Então a situação está bem grave. Lá no canal do Telegram, teve uma época que eu estava colocando algumas notícias, eu parei de colocar para não assustar muito. Mas se você procurar esses canais especializados em notícias de clima e etc., você vai ver que todo dia tem coisas acontecendo, né? Então, realmente, estes sinais e outras coisas, fenômenos extraordinários estão acontecendo no céu. Vira e mexe, a gente vê alguma imagem, tem muitas coisas realmente assim, muitas aparições, muitas visões que estão surgindo e que realmente nos fazem refletir sobre essa questão, né? Mas tem uma situação que a gente precisa se atentar a ela. Jesus Cristo falou que antes dele voltar, iria ter um tempo que seria governado pelo anticristo. E aqui no caso de anticristo, nós sabemos que já tiveram vários anticristos na face da terra, mas existe um anticristo, que é um homem que vai governar este mundo de forma absolutamente anticristã. E eu coloquei lá no canal do Telegram também um vídeo de uma mensagem de Nossa Senhora, eu não sei se foi a Gisela Cardia, a Luz de Maria de Bonilla, que fala que o anticristo já está vivo e ele mora na Inglaterra. Está só esperando a situação propícia para ele se manifestar. Eu não posso afirmar isso com certeza, porque essas aparições, eu disse bem claramente que nós não temos certeza se são válidas ou não. A gente precisa só ficar atentos, tá? Então, para que o anticristo se manifeste, o que é necessário acontecer? É necessário acontecer um caos mundial. Porque o anticristo, para ele ser aceito, ele precisa aparecer como aquele que vai resolver o problema da humanidade. E olha só, eu vou colocar lá também um vídeo no canal do Telegram. Ontem, dia 30 de março de 2021, 23 países do mundo se manifestaram no sentido de pedir para que haja uma organização mundial de ações com relação à Covid-19.
Nós falamos nos outros vídeos sobre a marca da besta e o número 666, não é? Então, esse passaporte que eles estão querendo implantar de controle da vacinação é um dos sinais de que está muito próximo essa questão da marca da besta. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo obrigar todas as pessoas a tomarem a vacina. Muito estranho isso, não é? Já é um sinal para a gente ficar atento. Por que eles querem obrigar todo mundo a tomar vacina? Será que é só mesmo por controle da doença? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aquelas pessoas que se vacinarem vão receber um passaporte, que se ela tiver esse passaporte, ela vai poder comprar ou vender, ela vai poder viajar ou não. Vocês estão entendendo? Então, já é um indício de uma marca, né? Aquele que for marcado vai poder comprar ou vender, vai poder viajar ou não viajar, não é? Então, esse passaporte já está preparando as pessoas para esta marca. E é impressionante como as pessoas estão aderindo a essas ideias sem nem perceberem o que está em jogo. O que está em jogo é a liberdade do ser humano. Eu não estou falando nem contra nem a favor da vacina. Eu só estou falando com relação à questão da liberdade. Estão se organizando para nos tirar a liberdade. Uma hora eles tiram uma coisa, outra hora eles tiram outra, daqui a pouco eles vão controlar toda a sua vida. E sabe como que eles vão fazer isso? Através da moeda digital. É outra situação também, nós estamos caminhando para um sistema em que o dinheiro de papel e as moedas vão desaparecer, todo o dinheiro vai se tornar digital e com isso eles vão conseguir obrigar você a fazer o que eles quiserem, porque se você não fizer, eles te tomam o seu dinheiro e você não pode comprar, nem vender, nem fazer absolutamente nada, né? E além dessa situação do aparecimento do anticristo e da questão da moeda digital, nós temos a questão da religião universal. Então existe todo um trabalho há muitos anos no sentido de desqualificar o cristianismo, de desqualificar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Estão colocando nas nossas cabeças que o que importa é o ser humano, o que importa é a natureza, são os animais. Você vê que hoje em dia a vida dos animais vale muito mais do que a vida do ser humano. Enquanto tem toda uma política no sentido de preservar os animais, existe uma política no sentido de favorecer o aborto, né? São incoerências que, se você não estiver bem atento do ponto de vista espiritual, você não percebe. Então, estão tirando Jesus Cristo do nosso meio. Estão nos afastando do nosso Deus amor, do nosso Deus criador. Estão querendo nos colocar numa religião, nos impor uma religião em que não existe diferença. Você pode cultuar quem você quiser, não existe pecado, você pode fazer o que você quiser. Você precisa simplesmente ser uma pessoa espiritualizada. Mas se submeter a Deus, obedecer 10 mandamentos, ir à missa, não pecar, isso será eliminado da nossa vida. E para confirmar isso que eu estou falando para vocês verem como que a coisa está tomando uma proporção bem adiantada, recentemente acho que um deputado nos Estados Unidos fez um projeto de lei no sentido de criminalizar o cristianismo por discurso de ódio. A religião cristã está virando uma religião que tem discurso de ódio e, por esse motivo, ela deve ser eliminada da face da terra.
Eu vou colocar esse vídeo lá no Telegram também para vocês acompanharem, tá? Então, minha gente, tudo está tomando o rumo como está previsto nas Escrituras, né? Estamos vivendo um período de apostasia, o caos mundial já começou. Vocês estão vendo como que os governantes estão fazendo de tudo para derrubar as economias mundiais. Na hora que tiver todo mundo quebrado, aí o anticristo vai aparecer propondo soluções para todos os países, e aí nós não teremos mais países, nós teremos um governo único, aquele que vai governar o mundo todo como se fosse uma coisa só. Então, teremos também a religião universal, teremos a moeda única, e aí está implantado o reino de Satanás, o reino do anticristo no nosso meio. E como que nós cristãos vamos reagir a essa situação? Em primeiro lugar, a gente precisa de conhecimento. Se você não souber do que está acontecendo, se você não colocar esta situação para as outras pessoas da sua casa, da sua família, as pessoas que você ama, elas vão igual gado para o matadouro. Por quê? Porque o mal, ele não vai aparecer na nossa frente vestido de mal. Ele vai aparecer na nossa frente vestido de bem. Todo mundo vai achar que o anticristo é quase que um Deus, é quase que um outro Messias que vai solucionar os problemas de todo mundo, que vai salvar todo mundo. Ele será colocado dessa forma e a grande maioria da humanidade vai aceitá-lo dessa forma como o Salvador. Vão esquecer de Jesus Cristo que deu sua vida na cruz pela nossa salvação espiritual e vai aceitar um homem que vai propor soluções humanas. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito materialistas, principalmente agora. Então nós queremos comer bem, nós queremos vestir bem, nós queremos morar bem, nós queremos passear, nos divertir, etc. Então aquilo que nos tirar estes prazeres, nós não vamos querer. Mas acontece que se você é cristão de verdade, se você ama a Deus de verdade, você precisa entender que se você ceder a este sistema, você vai morrer eternamente. Você vai para o inferno, você vai viver eternamente afastado de Deus. E isso para nós é a pior coisa que pode acontecer. Então, os conselhos práticos que eu dou para você, e isso eu dou baseado em vários vídeos, em vários livros que eu já li, são o seguinte: acostume-se a viver com humildade. Simplifique a sua alimentação, simplifique a sua vida, o seu jeito de vestir, os seus bens materiais. Desapegue-se das coisas materiais. A gente pode viver com pouco e a gente vive muito melhor. Se você trabalha muito para ter muita coisa, pense na possibilidade de trabalhar menos para você ter mais tempo para rezar, para você ter mais tempo de fazer aquelas práticas espirituais que eu sugeri nos vídeos de preparação espiritual. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus para que a gente consiga ouvir a Deus e perceber de Deus os sinais que Ele nos dá. Né? Se você tem 2 empregos, se você trabalha 12 horas por dia, dá para você tirar viver com um emprego só e simplificar a sua vida, tirar alguns gastos extras? Se isso for possível, pense na possibilidade de fazer, né? Desde que isso não vá trazer um prejuízo maior para a sua família, né? Claro que todo mundo tem que ter bom senso para adaptar o seu dia a dia, a sua vida, a sua realidade, tá certo? Vamos ser prudentes. Outra coisa que eu falo para vocês é com relação aos alimentos. Se você tiver possibilidade de fazer uma reserva de alimentos, faça.
Ao invés de você comprar uma roupa cara, compra lá 2, 3 sacos de arroz. Mas o problema é o seguinte, você precisa saber como armazenar essa comida para ela não se perder. Existem técnicas de armazenamento que a gente pode guardar, por exemplo, um saco de arroz por 5, 10 anos. Então, eu vou sugerir para vocês o Guia do Sobrevivente, que ele tem lá vários vídeos que ensinam como armazenar vários produtos, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o canal e vou colocar lá no Telegram também um vídeo muito bom que ele tem de como armazenar cesta básica, tá certo? Tem vários produtos que têm validades muito grandes, né? Por exemplo, os enlatados você pode comprar e guardar por mais de ano. Então, vá aos poucos, aumentando as suas compras, guardando esses alimentos, porque quando acontecer de você ter dificuldade de comprar as coisas, você já tem armazenado na sua casa. Outro conselho que eu dou para você com relação às dívidas, evite de fazer dívidas de longo prazo, evite usar as agências bancárias, tá certo? Se você tem dívidas, dá um jeito de ir quitando essas dívidas. Se você tem bens no seu, que ainda não são registrados, dá um jeito de registrar esses bens, tá certo? Procure depender o mínimo possível do sistema financeiro, porque é através disso que eles vão pegar a gente, né? Cartão de crédito, essas coisas, é bom a gente ir se desprendendo disso para que você depois, quando não tiver como usar, que vai chegar um dia, vocês entenderam, né, gente? Vai chegar um dia em que a gente não vai ter como manusear o dinheiro. E se você tiver uma conta, para você ter uma conta, você vai ter que se submeter ao sistema e você não vai fazer isso, não é? Então, uma situação muito interessante que o próprio Deus está inspirando para as pessoas são as comunidades rurais. Eu acho que eu falei isso no outro vídeo também. Se você tem condição de se mudar da zona urbana para a zona rural, vá pensando na possibilidade de fazer isso, tá? Uma terrinha para você plantar uma horta, para você plantar um pomar, para você criar umas galinhas, criar uns animais, alguma coisa assim, para você conseguir se manter sem precisar fazer compras, né? Um fogãozinho a lenha, para você não precisar do gás, né? Vá comprando muita vela, um lampião, essas coisas assim que não dependem, né, do sistema, porque tenha a sua própria água, né? Procure um lugar que tem uma mina, onde você tem a sua própria água para você sobreviver. Gente, vamos lembrar que Deus é amor, Deus é fiel e Ele não vai abandonar aqueles que são fiéis a Ele. Se você não tem condição de se mudar para a zona rural, se você não tem nenhum parente na zona rural que dá para você ir morar com ele, você vai ter que ficar na cidade, creia que Deus vai te dar a condição de você sobreviver na cidade também. O mais importante de tudo, gente, é a preparação espiritual. Que se você tiver com intimidade com o nosso Deus, Ele vai te orientar tudo o que você precisa fazer para se salvar, para sobreviver. Tá certo? Então, esses conselhos práticos aqui são coisas que a gente orienta para aqueles que têm condição de fazer, só para ajudar. E tem muitas comunidades que estão se formando, né? Pessoas católicas, comunidades católicas, que estão se formando para as pessoas morarem juntas, porque eu falei no outro vídeo que não é bom você ficar também totalmente isolado, não é? Então, vá se adaptando aos poucos. É claro que você não precisa fazer isso de hoje para amanhã, né? Ainda precisa muita coisa acontecer, né? Precisa o anticristo se manifestar, precisa de acontecer essas questões da perseguição cristã. A Igreja Católica, ela vai quase que desaparecer. Para nós
vivermos a nossa fé católica, a gente vai ter que fazer isso escondido, porque não vão permitir que a gente faça práticas exteriores da nossa fé. Então, nós precisamos nos unir como irmãos, como cristãos, para um ajudar o outro, porque é só assim que a gente vai conseguir, tá certo? Uma coisa importante é procurar se manter conectado na internet. Na zona rural existem as internets de antena de telefone, né? E tem as internets via satélite. Tem como ter internet na zona rural, sim. O máximo que você puder se manter conectado nas notícias, né? Para saber o que está acontecendo, para você ficar cada vez mais preparado. Isso é importante. Não se isole completamente de tudo, não. Mantenha a internet o máximo de tempo que você puder, tá bom? Pessoal, então o que eu estou lembrando para falar para vocês hoje é isso. Possivelmente eu devo fazer mais alguns vídeos só para complementar algum assunto que porventura ficou para trás, tá certo? E eu vou voltar agora a fazer os vídeos da outra playlist, que é a História da Guerra do Mal contra o Bem. Eu sugiro que você assista, são vídeos mais didáticos, né? É realmente a história, mas uma pessoa que não conhece o seu passado, ela é uma pessoa que não sabe viver bem o seu presente. Então, a história, ela foi muito manipulada, principalmente nos últimos anos, no sentido de nos afastar da verdade, justamente para que se consiga os objetivos que eles estão com eles hoje, né? Que é o objetivo de nos afastar de Deus, nos causar apostasia, nos causar libertinagem sexual e outras coisas, para que a gente possa aceitar essa realidade imoral que eles estão nos propondo hoje, que muitas pessoas estão caindo, não é? Então, assistam, tem mais de 50 vídeos lá na outra playlist. Vão assistindo devagarzinho, vão acompanhando, porque muito que a gente aprendeu na escola, a gente está vendo que não é verdade. A realidade é outra, completamente diferente, tá bom? Muito obrigada a você por ter acompanhado os vídeos até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.